Olá, tudo bem? É, sobre este autor, que se chama Rudolf Steiner, né? Esse é um livro que ele escreveu, que se chama A Ciência Oculta, né? Então, sobre esse autor, tem uma coisa interessante sobre ele que eu gostaria de comentar, né? Ele tinha essa capacidade de canalizar mensagens espirituais, né, espiritualistas, e então ele escreveu muitos livros sobre isso, né? E só que paralelamente com essa capacidade dele espiritualista, ele na mocidade dele, o pai dele quis que ele cursasse matemática, porque o pai dele gostava dessa matéria, né? Então ele obrigado pelo pai, né, ou para agradar o pai, ele entrou na faculdade de matemática e se formou, tornou-se matemático. Mas depois que ele se formou, ele fez isso para agradar o pai, né? Ele resolveu, após ter se formado em matemática, ele resolveu fazer o que ele gostava. Então ele ingressou na faculdade de filosofia, né? E fez. E ele, paralelamente, ele ia pesquisando, porque ele tinha aquela capacidade, né, de canalizar também as mensagens espiritualistas. E ele conseguiu integrar tudo que ele canalizava da espiritualidade, ele conseguiu integrar com aquilo que ele aprendeu nas faculdades, que seria a ciência, né? E ele integrou mesmo. Então, tudo isso está na obra dele, nos livros dele. Agora, nessa fase que nós estamos vivendo, existe algo que eu gostaria de comentar. Eu acredito que ele descobriu que cada país do mundo possui um anjo ou um arcanjo que toma conta daquele país, né? E também as profissões. Cada profissão dessa, né, que a gente vê, também tem um patrocinador anjo ou arcanjo, né? E só que existe alguns casos, tanto na profissão como em casos de país, que o patrocinador seria aquele anjo, né? Que é o oposto, aquele anjo que tem um enfeite na cabeça, né? Então, aquele anjo lá, né, que seria do mal, é o patrocinador de alguns países e de algumas profissões. Agora, eu não vou falar agora, por isso que eu estou indicando para vocês lerem este livro, é o primeiro que deve ser lido dele, A Ciência Oculta. Depois existem outros livros dele, mas são livros pequenininhos, de 20 páginas, 25, né? São fáceis de ler. Então, nesses livros do Rudolf Steiner, vai dizer quais são essas profissões e quais são esses países. São coisas que a gente não pode falar, porque aí vai dar uma encrenca daquelas, né? Então, mas a gente indica o livro, aí a pessoa lê o livro e vai ficar sabendo, né? Isso é tão interessante que depois a gente sente intuitivamente que aquilo que ele falou é verdade, né? E então é isso que eu queria comentar, né, sobre o Rudolf Steiner. E eu faço votos que vocês adquiram esse livro, né? E desejo tudo de bom para todos aí, viu? E torcendo aqui para que a guerra termine logo, né? A guerra tem que terminar logo porque
E senão vai aumentar o karma de quem está fazendo a guerra, dos que estão participando, né? Porque, inclusive, o Rudolf Steiner, ele tinha a capacidade de entrar na mente das pessoas, até na alma, né? Inclusive de pessoas que já tinham falecido, né? E, e eu vou até citar um exemplo. Existe um grande gênio aí da história, né? Parece que o nome dele é Schilling, uma coisa assim. Então ele é tido como um gênio, escreveu muitos livros, ensinou muita coisa, é tudo válido. Mas essa pessoa tinha problemas mentais, né? E o Rudolf Steiner teve a oportunidade de visitar essa pessoa quando essa pessoa estava no fim da vida. E então o Rudolf Steiner foi o único que ficou sabendo o segredo desse grande gênio da história aí, que tinha esse problema paralelo, né? E, e nos livros ele menciona isso também. Então, ó, eu envio um grande abraço para todos aí e a qualquer momento a gente conversa novamente. Ótima tarde aí.